ela também vai dizer quando talvez tenhamos sido obrigadas a adotar como crianças comportamentos de adultas. Quantas de vocês foram exigidas na infância de coisas assim que pertencem ao mundo dos adultos? Para não falar nas mulheres que foram sexualmente abusadas, ou seja, foram violenta e terrivelmente forçadas ao mundo dos adultos, por não terem a sua inocência, a sua ingenuidade natural da infância respeitada. Os demônios também podem aparecer, né, os pensamentos negativos, como esses sentimentos de culpa ou depressões, né? Você cai numa depressão, de certa forma, como uma autossabotagem. Talvez assim, no momento mais especial da vida, uma mulher cai na depressão. Porque lá dentro tem alguma coisa que mesmo inconscientemente diz: você não merece toda essa felicidade. Entendem, meninas? A natureza dos nossos pensamentos, a natureza da forma como nós nos vemos dentro desses pensamentos é fundamental ser entendida, você pegar esses pensamentos. Mas ela fala, também podemos ser possuídas pela ambição e pela inveja. O que é a ambição, meninas? Ambição é desejar alguma coisa, querer alguma coisa para mim? Não. Ambição é quando eu quero mais do que eu preciso. Do que já seria muito, não é suficiente. A ambição ela se instala quando nada é suficiente. Eu queria um namorado, e eu começo a namorar. Mas agora eu quero que ele me peça em casamento. Nesse segundo, acabei de começar o relacionamento, né? Não. Aí depois eu quero ter filho. Aí eu quero, quer dizer, nada é suficiente no momento. Eu não consigo encontrar contentamento no momento em que eu estou vivendo. Eu estou constantemente eu tenho uma energia devoradora na minha vida. Isso é ambição. É por isso que nós vemos políticos, né, que roubam da população. Porque eles ganham, vamos dizer que um político, uma política, desculpa aí se você que está me ouvindo tem algum cargo público ou político, mas vamos lá, vamos dizer que, né, o cara ganha 30 mil por mês. Isso não é suficiente para ele. Porque ele quer morar em uma mansão que precisa que você tenha 100 mil para você sustentar. E aí ele começa a fazer falcatruas, aí ele começa a fazer um monte de coisa dolosa para os outros. Porque é a ambição, essa constante voracidade, que também gera inveja. Porque a gente se vê como uma pessoa que tem que desempenhar algo, que tem que ter poder, pela fama, ser perfeita. Né? Marina, Deus me livre pagar um mico. Meninas, quantas vezes no meu canal eu fui editar um vídeo e eu perdi alguma coisa no momento que eu mexi no cabelo, que eu estava arrumando o meu cabelo, e o vídeo foi assim pro ar. E você quer morrer, meu Deus, não acredito que eu falei aquela palavra errada, não acredito que eu escrevi aquela palavra errada, eu não acredito que eu errei, que aquilo ali, naquele país, fica naquele continente, nossa, eu sou burra. Vocês entendem? A gente está constantemente exigindo da gente um desempenho de computador, que nem o computador tem. Mas nós exigimos da nossa carne, do nosso sangue, né? Da nossa humanidade, que é claramente falha. Os demônios, segundo a Linda Geroz, provêm do nosso passado. São as lembranças de situações que certa vez nos causaram dor. Exatamente quando nós não conseguimos avançar na nossa vida.
Eu mencionei isso há pouco. Você fica presa, o trauma mantém você presa naquela lembrança. E todos os dias você lembra daquilo. Quando hoje ficamos em uma situação parecida, costumamos reagir como na época em que éramos crianças. Talvez voltemos a nos sentir impotentes, ofendidas e nos retraímos, não nos arriscando mais a externar nossas carências. Exatamente, você, enfim, aí fala de uma questão da criança interior que nós fomos. Quais foram esses momentos de impotência em que você não podia fazer nada por você, mas hoje você pode, né? Você pode ver você como algo além daquela criança. Isso é muito difícil, principalmente para quem teve algum trauma de autoestima na infância, gente. Se você se sentiu desvalorizada na infância, não amada na infância, há uma grande chance de você carregar isso para o resto da sua vida. Então, ressignificar essa infância e ver que hoje você tem como proteger essa criança que você foi é fundamental, tá? Então, aqui ela fala que no seminário sobre Maria Madalena, ela pediu às mulheres que falassem sobre as experiências delas e que as mulheres compartilharam ali as frases mais dolorosas que habitavam os seus demônios interiores, né? E entre essas frases, eu já me identificaria com uma ou outra, tenho certeza que vocês também. Não sou boa o suficiente. Sempre sou a culpada de tudo. Sou preguiçosa. E aí, quem foi chamada de preguiçosa na infância? Que acabou levando essa palavra como uma violência para o resto da vida, né? A palavra preguiça. E ainda hoje, quando você tem tempo para descansar, você não consegue, porque aquela voz, sua preguiçosa, volta no seu inconsciente. Quem de vocês aí? Para mim, isso é muito forte. O que os outros vão dizer? Que mulher já não passou por alguma situação em que ela se ouviu dizendo isso para si? Se você não for perfeita, será boba. E não é. Se eu não tirar nota 9, se eu for sempre uma garota nota 7, nota 6, tem alguma coisa errada comigo. Não ousamos sentir o que de fato sentimos, dizer o que queremos dizer, viver como realmente queremos viver, porque somos prisioneiras do medo de não sermos amadas o suficiente se agirmos de determinada maneira. Essa frase também vem diretamente do livro. Entendem, meninas, que nós, lá no início de tudo, identificamos que o amor é condicional e que o amor, ou ser abraçada, ser acarinhada, receber elogios, vem de você fazer algo que os outros admiram, que os outros acham certo. Mesmo que isso exija de você que você diga não para o que você acha certo, para o que você admira. E isso gera o quê? Gera uma prisão. E isso vai se tornando um padrão tão, sabe, tão invisível na nossa vida que é que nem a água em volta do peixe. Você não vê o quão aprisionada você está e
E não é por ninguém, é por você mesma. E isso gera aquele momento, muitas vezes um momento de muita dor, em que você se olha no espelho e você não sabe quem você é. Quantas vezes em leituras de tarô eu ouço uma cliente dizer isso? Marina, eu não faço a menor ideia do que fazer da minha vida. Eu não sei quem eu sou. Isso muitas vezes vem depois de você ter lutado tanto para conseguir alguma coisa. Eu queria tanto fazer aquela faculdade de medicina. E aí eu me formei em medicina depois de anos e anos para passar em prova, depois para fazer a faculdade e fazer a residência. Isso aqui é a história de algumas clientes que eu já tive que são médicas, que fizeram muito sacrifício para serem médicas. E quando chegaram lá, elas se olharam no espelho com aquele jaleco, e elas, quem é essa pessoa que está no espelho? E isso acontece porque muitas vezes aquele espelho está mostrando quem queriam que nós fôssemos e não quem você realmente era. Você não ouviu nem por um segundo o que você realmente sentia. E isso é algo tão assustador que, na grande maioria das vezes, a gente até prefere seguir nesse caminho. Seguir em um caminho com o qual nós não nos identificamos, porque assim, pelo menos você sente que há um propósito para sua vida. Você sabe o que eu sei o que eu vou fazer amanhã de manhã. A Linda Gerosch, ela vai dizer assim: um dos piores medos é perder a própria identidade e não ter mais nenhum centro a partir do qual possa tomar decisões por si mesma. O medo da própria autonomia pode ser tão grande que se prefere escolher a dependência à autodeterminação. Ou seja, ser quem eu sou, eu me dei conta de que eu preciso me encontrar aqui, nessa vida que eu estou vivendo. Mas isso é assustador, porque o que eu vou fazer amanhã? Se não é seguir esse comportamento que me foi estabelecido. Então eu prefiro continuar nesse caminho já determinado para mim. E assim muitas mulheres se tornaram dependentes e ficaram numa situação por muito tempo. Seja que situação for, gente, eu não tô estabelecendo. Porque você escolher ser verdadeira, ter uma vida autêntica, exige, demanda que você vá trilhar esse caminho. E talvez isso seja diferente de tudo que você já fez. É assustador. É mais difícil, talvez, ser quem nós somos do que o conforto e a segurança de seguir ali uma cartilha. O problema é que essa cartilha do que é apropriado, do que é o certo, do que é o que todo mundo faz, é o que é o esperado de mim. O problema é que com o passar do tempo, você vai se tornando cada vez mais apática, né? Vai perdendo a vida, vai perdendo a cor, né? Antes você adorava comer uma comida japonesa. Hoje você come, ok, tá bom. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas a vida perde o encantamento, porque só pode existir essa criatividade e esse senso de pertencimento a si quando nós somos sinceras e honestas com nós mesmos e com os outros também. Eu peço, meninas, a atenção total de vocês nesse momento. Se você está fazendo alguma coisa, você botou o áudio para ouvir, você está lavando louça, você está trabalhando, eu peço a vocês que parem nesse minuto e deem total atenção ao que eu tenho a dizer aqui, tá? Porque
Todas essas características que eu vou descrever aqui, que na verdade são vozes desses demônios internos, ou seja, desses complexos, desses medos, no final das contas, resumindo, esse sentimento de insuficiência, de não ser suficiente, serão descritos aqui pela Linda Jarosz como, na verdade, títulos. Né? É como se nós mulheres nos identificássemos com esses títulos aqui. E eu tenho certeza que entre a mulher magoada, a mulher depreciada, a mulher cheia de culpa, a mulher invejosa, a mulher perfeita, entre todos esses atributos dessa rede inconsciente de autodestruição que nós criamos, vocês poderão se identificar com um pouquinho de todas elas, mas tem sempre uma ou duas que calam mais fundo, dependendo da vida que você viveu e das experiências que você teve até hoje. E ela começa descrevendo, dando nome a cada um desses demônios, né? Não sei se vocês têm aí algum conhecimento de exorcismo na visão católica, né? Mas para você exorcizar, você precisa saber o nome do demônio, né? E aí, a partir do nome que você ganha a chave para expulsá-lo. Isso também acontece conosco. Se eu não sei dizer o que está me destruindo, eu não tenho como me curar, ok? Nenhum médico cura uma doença que ele não sabe qual é. Então aqui é interessante porque ela vai dar nome a cada um desses demônios, dessas forças interiores que buscam a nossa escravização. Ela começa com a mulher magoada. E algo que a gente precisa entender sobre a mulher magoada, meninas, é que a mulher magoada se identificou profundamente com o sofrimento. Então não é sofrer, porque sofrer todas nós sofremos de alguma forma. Né? Faz parte da experiência humana e eu costumo dizer, inclusive quando estou conversando em mapas femininos com clientes do elemento água, por exemplo, a importância de sofrer. Né? O sofrimento não é algo que você deve buscar, mas é um sentimento que nos ensina alguma coisa sobre a nossa resiliência, sobre a capacidade feminina de sobrevivência, né? As nossas antepassadas sofreram, sem dúvida alguma, mas elas continuaram, né? Então, o sofrimento em si não é a questão, porque sofrer todas nós sofremos. A mulher magoada é a mulher que se identificou tão fortemente com o sofrimento que ela não é mais ela é o próprio sofrimento. Então, aqui ela vai destacar que a mulher depreciada, ou melhor, a mulher magoada, perdão, ela foi rejeitada, ela foi abandonada, ela foi ignorada, né? Em algum momento ela passou por uma situação em que ela entendeu que era mais fácil se confortar e se conformar com a dor do que necessariamente buscar sair desse lugar. Ela tem uma certa desistência dentro dela. Ela é um pouco, digamos assim, ela hasteou a bandeira branca, né, para o sofrimento. Então é uma mulher que ela não se empenha mais em solucionar as suas questões, os seus problemas, né? A Linda Jarosz vai dizer assim: o complexo da mágoa, a característica do complexo da mágoa é que nós geralmente não vemos mais a realidade, mas em vez dela, nutrimos a dor antiga que diz: eu não sou importante. Então, é fundamental compreender que, se você se identifica com o que eu estou dizendo aqui, você é uma mulher magoada, ou seja, você é uma mulher que já se instalou no lugar de sofredora, né? No fundo, o que está por trás de tudo isso é a frase eu não sou importante. Como você não é importante, você não se coloca em primeiro lugar. Você não se coloca como algo que deveria ser curado, restaurado, né?
Então você se prostra no lugar de sofredora, ok? O segundo, a segunda característica autodestrutiva, ela vai intitular a mulher depreciada. Então, a mulher depreciada, ela é aquela que sente que nada que ela faz é reconhecido, né? A autoestima dela acaba dependendo exclusivamente da avaliação dos outros. Então, como nós temos, em geral, pouquíssima validação externa, né, gente, na nossa vida, se você ficar esperando ali pela validação dos outros, você vai esperar por muito tempo, né? Ela acaba se tornando uma mulher vazia, né? Uma mulher que está sempre olhando para fora. Por isso ela é vazia. O que preenche a mulher depreciada é o que vem de fora. São os elogios, são as congratulações, as recompensas, né? No entanto, olha que interessante. É tudo o que ela quer, mas quando ela é elogiada, lá dentro ela não acredita. Por isso ela também não consegue se preencher nem com aquilo que tecnicamente seria o que ela deseja, que é ser amada, elogiada, adorada, admirada, né? Então essa mulher, gente, que somos todas nós de alguma forma, tá? Ela não aceita elogios, não lá dentro, né? Se eu for elogiar você, né, você que é uma mulher que se identifica com uma mulher depreciada, não, não é nada, não, eu não fiz nada demais, não, que isso, né? Você não sabe receber o elogio ou o afeto, né, que você tanto precisa. E isso é uma característica, segundo a própria Linda Jarosz no livro, da baixa autoestima, ok? E o que acontece é, quem dialoga com você, quem está interagindo com você, acaba se cansando, né, de tentar, de certa forma, melhorar a sua estima, a sua autoestima. Então, a pessoa desiste também, né? A mulher depreciada, muitas vezes, ela cai num lugar de ódio ao próprio feminino, tá? A Linda Jarosz, ela vai escrever aqui: quando as mulheres dão pouco valor ao feminino que há nelas, pode lhes parecer que vale mais a pena imitar o masculino. Então, isso aqui, a gente já tratou desse assunto lá no canal, a gente já tratou desse assunto, inclusive nessa mentoria, né? Que os valores femininos, eles não são necessariamente recompensados, admirados e motivados, né, na nossa sociedade, na nossa comunidade humana. Pelo menos não no Ocidente, digamos assim. Então, a mulher que é a mulher depreciada, facilmente, na busca por ser admirada, por ser validada social e culturalmente, ela reproduz toda a cartilha da energia masculina, né? Ela tem pavor que alguém diga que que ela é feminina, porque para ela o feminino é algo que não recebe elogios, não no sentido realmente do que o feminino significa, que não é ser bonita, tá, gente? Quando eu digo feminino, não estou falando ser sensual, sexy, bonitinha, não tem nada a ver. O feminino que a gente está tratando aqui é suave, receptivo, afetuoso, nutridor. Nós não somos parabenizadas por isso, né? Não, essas características não recebem prêmios, certo? Então, essa mulher, ela se afasta dessas características. Ela quer ser ativa, ela quer ser competitiva. Muitas vezes ela tem poucos amigos, poucas amigas, até mulheres, porque ela é muito competitiva, né? Mas essa competitividade, ela nem vem de um lugar saudável, né? Ela vem de um lugar de autodepreciação. Como eu não sou boa o suficiente, como eu não consigo me validar, me garantir, eu preciso sempre exceder tentando compensar uma falta que eu sinto de autovalidação. Eu busco constantemente a validação externa, e a validação externa, sabemos, é para características que se alinham à energia masculina.
ok? Para essas mulheres, eu nem sei, nem sei não, né? A Linda Jarosz não trata disso aqui, né? Mas eu, Marina, posso atribuir a essa mulher também uma dificuldade com mulheres. A mulher depreciada raramente tem uma boa relação com mulheres, ela tem amigas, ela às vezes se sente melhor num ambiente masculino, ela se sente melhor com validação masculina, ok? Porque tecnicamente a validação masculina é o que realmente conta socialmente, ok? E isso vai esvaziando essa mulher da sua autonutrição, do afeto dela consigo mesma e também isolando ela do afeto de outras pessoas, e especialmente de mulheres, ok? A própria Linda Jarosz destaca na página 36 o seguinte: com esse demônio dentro de si própria, ela não pode admitir nem reconhecer que os outros façam um bom trabalho. Lembra? A mulher depreciada, ela é extremamente competitiva e essa competitividade vem de um lugar dessa constante busca por ser validada. Então, ninguém pode ser mais validado que eu. Então, essa mulher que foi magoada, rejeitada, deixada de lado, essa mulher que criou uma autoimagem em que algo está sempre faltando nela, ela jamais vai elogiar outra mulher, ela jamais, especialmente outra mulher, tá, gente? Porque isso seria tirar a validação dela mesma e dar para o outro. Né? Reconhecer alguma coisa no outro é aquela coisa, se eu sou boa para mim, se eu me valido, se eu reconheço as minhas habilidades e eu sou amorosa comigo, eu tenho mais chances de validar os outros, de ser amorosa com os outros. Entendam bem, é uma projeção da incapacidade dela de ser amorosa consigo mesma, as relações conflituosas que ela tem com outras mulheres e com outras pessoas, ok? Ela destaca o seguinte: fazem comentários ácidos para atingir os outros e para que estes se sintam inferiorizados. Então, gente, todas nós somos essa mulher em algum nível. Todas nós, tá? Aqui não é para ninguém dizer, eu não sou assim, não, Deus me livre de ser assim. Não, vamos reconhecer quando nós fomos essa mulher depreciada. Se a gente não reconhecer isso, não tem cura, não tem mentoria que resolva, que ajude o nosso feminino, ok? Próximo título para o demônio é A Mulher Cheia de Culpa. Então, a mulher cheia de culpa é geralmente mulheres muito sensíveis, tá, gente? Mulheres muito sensíveis, muito receptivas, ou seja, muito abertas, muito vulneráveis, especialmente na infância, elas associam-se a uma imagem de salvadoras, a uma imagem de redentoras. Né? Pode ser que você tenha crescido em uma casa onde você que se identifica preponderantemente com a mulher cheia de culpa, você foi colocada muita responsabilidade em você, né? Você pode ter crescido também num ambiente de muita injustiça, né? Em que os pais não trabalhavam bem as questões deles, então eles projetavam em você as questões deles. Isso gera um sentimento de culpa, porque no fundo o nosso inconsciente quer salvar os nossos pais. Então você se sente culpada por não poder resolver os problemas dos pais, né? E isso você vai levar para a vida inteira. Né? Você vai ser o colega de trabalho que vai fazer você se sentir culpada, vai ser o marido, vai ser o filho, ok? E tem uma frase aqui na página 37 que eu até me arrepio. E eu sou muito sincera, gente, eu não diria isso se não fosse verdade. Quando eu li essa frase a primeira vez eu me arrepiei, e agora lendo, antes de comentar aqui com vocês, novamente eu me arrepio. Ela diz: ter culpa de algo significa não ser amado. Vejam bem, analisem o sentimento da culpa. Não existe sentimento que nos isola e que, de certa forma, nos faz sentir a criatura assim mais indiferente, mais
não importante da face da terra. Não existe um sentimento pior do que a culpa. E não surpreendentemente, esse sentimento é usado, sempre foi usado, especialmente nas mulheres, justamente porque a mulher geralmente é mais receptiva à culpa do que o homem, ok? Em geral. Então, é muito comum que esse sentimento seja instalado na mulher, seja motivado na mulher. Porque se eu me sinto culpada e eu não sou amada, e aí eu começo a buscar esse amor tentando compensar por essa culpa, fazendo tudo o que o outro quer, ok? Muito comum em relacionamentos abusivos, tá? Em relacionamentos onde um cônjuge ou um namorado, uma namorada, aqui a gente não está falando só de casais heteronormativos, tá, gente? Mas casais homoafetivos também, porque não tem nada a ver. Existe abuso em qualquer tipo de relacionamento, pode haver abuso, tá? Em relação entre mãe e filha, entre pai e filha, entre irmãs, entre irmãos. Você pode ter o uso da culpa como uma forma de manipular o outro. Quanto mais eu estimulo a culpa em você, mais controle eu tenho sobre você, porque aí você vai querer compensar fazendo tudo o que eu quero, ok? Então, uma mulher culpada é uma mulher que não tem vontade própria. Ela está constantemente, como se ela fosse um robô, fazendo o que os outros querem. Porque o único sentimento que ela realmente se permite sentir é a culpa. Então, ela está em constante movimento de compensação. Ela não toma nenhuma atitude por si e nem para si. Ela, inclusive, diz aqui na citação, no parágrafo final, ela diz: as mulheres vivenciam isso com frequência em suas obrigações